Você está ouvindo Página 19, um programa de literatura sonora, quarta edição. Chama bastante a atenção o título desta edição. Zumbi dos Palmares não tinha escravos. Propositalmente utilizamos uma expressão bombástica para atrair a atenção e desvendar essa falsa polêmica. Falar abertamente sobre o problema do racismo, apesar de ser lei na educação, não é prática comum, nem nos bares e esquinas do subúrbio carioca e nem no ambiente acadêmico da elite. Quando se fala da escravidão no Brasil, há 1000 maneiras de relativização. Uma delas é citar a escravidão na África e nos quilombos como forma de culpabilizar ao próprio povo negro pela sua escravidão e negar a prática de crime do colonizador europeu. Para tamanho disparate, é necessário explicar a diferença entre escravidão de linhagem ou doméstica da escravidão mercantil. Escravidão de linhagem se refere à escravidão praticada no interior da África, antes mesmo das invasões acompanhadas de saques e genocídio, que convencionalmente se nomeou pela história de grandes navegações. Na doméstica, o escravo fazia diversos serviços à comunidade, com a possibilidade de serem agregados. Leva o nome de doméstica porque não visava trabalhos em larga escala, como nas plantations dos portugueses, mas sim serviços necessários para a comunidade. Geralmente eram prisioneiros, feitos nos diversos conflitos de interesses variados entre os diferentes povos. A prática que também foi assumida como crimes da história e contra a humanidade na Conferência de Durban, no ano de 2002, dos europeus e do Estado brasileiro, tem seus advogados voluntários de defesa até os dias de hoje. Não digo em locais informais, mas sim em ambientes acadêmicos, com os mais insanos argumentos. Um deles é querer comparar a escravidão entre os africanos com a escravidão mercantil, que se refere ao tráfico de escravos praticado com maior intensidade por portugueses e espanhóis. O objetivo era suprir a demanda de mão de obra nas empreitadas comerciais em ilhas da África e nas Américas. Depois da invasão, massacre e dominação dos territórios tradicionais, portugueses e espanhóis, apesar de não serem os primeiros com essa prática de sequestro de africanos, experienciavam formas de agricultura em larga escala para abastecer seus países. Só o Brasil recebeu mais de 2 milhões de africanos para o sistema de escravidão mercantil, além de o próprio africano ser considerado um corpo sem alma, uma espécie de mercadoria. Levada para a África pelos europeus, a escravidão mercantil invade e impõe ritmo e forma a um tipo de mercado que se construía. Assim, muitos africanos se renderam à imposição dessa nova forma de mercado e até se especializaram na captura de prisioneiros de guerra para serem vendidos em transações com os europeus. A quarta edição do Página 19 pesquisou sua bibliografia no site da Cobra Verde Revista das Ciências Negras. Deem uma gugada e aproveitem.